Apocalipse número 20. Nós vamos continuar hoje a nossa meditação sobre o Apocalipse, sobre o pós-arrebatamento da igreja. E vi, quem? João, o apóstolo João. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo. Que abismo é esse? Foi lá da onde saíram aqueles gafanhotos terríveis, que não eram gafanhotos, não serão gafanhotos, serão demônios, que estarão perturbando a população da terra durante o período da grande tribulação. É o mesmo abismo, ou o inferno. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, ou seja, algemas na sua mão. E ele prendeu o dragão, que é o diabo, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então esse anjo, ele prendeu o dragão, que é o diabo, ali no abismo, e prendeu o diabo, o dragão. A Bíblia Sagrada diz, por quantos anos? 1000 anos, por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na sua mão. Quer dizer, o número 666. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Irmãos, nós acabamos de entrar agora no milênio. Estamos entrando agora no milênio. A Bíblia Sagrada diz então que agora Jesus se assentará no trono de Jerusalém e reinará essa terra durante 1000 anos. Por que Satanás será preso no abismo? Para não mais perturbar a população da terra. Se é Jesus que vai estar assentado no trono de Jerusalém durante o reinado de 1000 anos, então logicamente Satanás, ele precisará estar preso para não perturbar as nações durante o período dos 1000 anos. E a Bíblia Sagrada diz que a igreja que subiu com Jesus estará descendo com a sua roupa de linho finíssimo, com aquelas vestes resplandecentes, e estarão ajudando a Jesus durante o período do milênio aqui na face da terra. Irmãos, olha que notícia maravilhosa. Olha que notícia maravilhosa. E o versículo 4 e o versículo 5, eu já li. E o versículo 4 e o versículo 5 diz assim: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão. Então a Bíblia Sagrada está dizendo aqui o quê? Que quando Jesus voltar, quando Jesus descer para se assentar no trono de Jerusalém e estabelecer o reino milenar, a Bíblia Sagrada diz que aqueles que morreram durante o período da grande tribulação, porque não adoraram a besta, não se curvaram diante do anticristo, e nem deixaram colocar os 666, nem nas suas testas e nem nas suas mãos, esses vão morrer, serão degolados durante o período da grande tribulação. A Bíblia Sagrada diz que eles irão ressuscitar,
e serão somados à igreja, e juntamente com a igreja estarão reinando com Jesus durante os 1000 anos. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu me lembro quando o pastor Abel, ele falava sobre o reino milenar, que várias vezes ele deu estudo para a igreja sobre o Apocalipse. Eu me lembro quando ele falava sobre o reino milenar, ele brincava, né? É lógico que é brincadeira. Ele brincava dizendo assim que quando ele descesse junto com a igreja para reinar com Jesus aqui na terra, durante o período o período do milênio, ele disse que ele ia falar para Jesus: olha, Jesus, eu quero ajudar o Senhor a reinar lá na região de Assis, que é a minha região. Eu quero que o Senhor me ponha ali naquela região, para eu ajudar o Senhor a reinar sobre aquela região ali, sobre Assis, Cândido Mota, Tarumã, Maracaí. O Senhor me põe para reinar junto com o Senhor ali naquela região. Irmãos, é claro que é uma brincadeira, mas que nós estaremos juntamente com Jesus, reinando durante o período do milênio. Essa é uma grande realidade. Irmãos, será um período de paz sobre a terra. Será um período de paz. Inclusive a Bíblia Sagrada diz que os leões estarão se alimentando junto com os cordeiros. As crianças estarão brincando com as cobras. Irmãos queridos, não haverá violência durante esse período. Por quê? Porque Satanás, irmãos, que a missão dele é roubar, matar e destruir, ele estará preso no abismo, impedido de fazer as perturbações que ele faz hoje aqui sobre a terra que nós estamos vivendo. Então, irmãos, será 1000 anos de paz sobre a terra. 1000 anos, não é? Onde não haverá guerra, onde não haverá violência. Será um período onde não haverá maldade, porque Satanás estará preso durante o período dos 1000 anos. Então esse texto aqui, irmãos, está falando sobre o reino milenar de Cristo sobre a face da terra. Mas, irmãos, esse reino milenar, ele vai terminar. O período do milênio, ele vai terminar. E nós vemos isso no capítulo 7 até o versículo de número 10. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. E acabando-se os 1000 anos, olha bem, acabou o reino milenar de Jesus sobre a terra. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será novamente solto da prisão. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Quando terminar o milênio, Satanás novamente será solto. E olha o que vai acontecer: será solto da prisão, e ele sairá novamente a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Irmãos, essa já será outra batalha. Domingo passado nós falamos sobre a batalha do Armagedon, não é? Falamos sobre a batalha do Armagedon. Vai ser quando terminar a grande tribulação. Satanás, ele vai reunir as nações para pelejar contra Cristo, mas Jesus e a igreja que estarão descendo para o milênio vencerão Satanás e o seu exército. Aí Jesus vai estabelecer o reino do milênio. Agora, quando terminar o reino milenar de Jesus, Satanás será solto, e mais uma vez ele vai sair, fazendo a cabeça dos reis da terra, fazendo a cabeça da população da terra, para as ajuntar novamente em batalha. E o versículo 9 diz assim: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, que é Jerusalém. Mas olha o que aconteceu: mas desceu fogo do céu e os devorou. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo que os enganava
Agora ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, irmãos, quando terminar o milênio, Satanás será solto, vai novamente enganar as nações. É um períodozinho que ele terá para fazer isso. Ele vai reunir os exércitos da terra novamente para pelejar contra Jesus. Mas só que vai descer fogo do céu e vai destruir a todos. E Satanás novamente será jogado dentro do abismo, no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estará ali a besta e também o falso profeta. Irmãos, e quando terminar, olha bem, terminando o milênio, Satanás será solto e tentará mais uma vez a seduzir as nações. A expressão Gog e Magog são nomes bíblicos para as nações que se rebelam contra Deus. Nós vemos um exemplo disso em Ezequiel capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 3. Então, Gog e Magog representa as nações que se rebelam contra Deus. Gog é o príncipe da terra de Magog, vindo do norte nos últimos dias para pelejar contra o povo de Deus. No Apocalipse, Gog e Magog representam as nações hostis contra Deus. Satanás e seu exército cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, Jerusalém, para conturbarem o reino de Jesus, mas não conseguirão nada, porque fogo descerá do céu e os devorará, e o diabo será lançado no lago de fogo, onde se encontrarão a besta e o falso profeta, pois esses já estão lá no final, desde o final da batalha do Armagedon. Irmãos, acabou o milênio. O que é que vem agora? Irmãos, agora vem aquele dia que a Bíblia Sagrada chama de o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é aquele grande dia temido por muita gente, temido por muitas pessoas. Irmãos amados, a partir do capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, irmãos, agora será instalado o juízo final. Acabou o milênio, agora Jesus instalará o juízo final. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, agora nós chegamos aqui a um assunto muito importante, que a gente precisa se deter um pouquinho nele, porque é uma realidade que ainda vai acontecer. Irmãos, essa passagem de Apocalipse, ela é futurística, ela ainda vai acontecer. O grande julgamento do juízo final. O juízo final é o último grande acontecimento antes da eternidade. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui que vi um grande trono branco. O que significa esse trono branco? Significa justiça. Significa a justiça que não faz acepção de pessoas. Irmãos, a justiça da terra faz acepção de pessoas.
A justiça da terra, se o camarada tem dinheiro, ele ganha a causa. Se o camarada não tem dinheiro, ele perde a causa. Muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes, se o camarada ele tem bastante diploma, ele se sai bem. Mas se é um analfabeto, coitadinho, ele se dá mal muitas vezes. Mas irmãos, a Bíblia Sagrada diz aqui que o trono, ele poderia ser vermelho, ele poderia ser roxo, ele poderia ser amarelo, ele poderia ser azul, poderia ser verde, outra cor qualquer. Por que que a Bíblia Sagrada diz que o trono era branco? Irmãos, branco significa pureza, branco significa justiça, branco significa a moralidade. Branco, irmãos, significa que não haverá acepção de pessoas. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, tenha bastante diploma, não tenha diploma, seja uma pessoa estudada ou analfabeta, seja alto ou seja baixo, seja feio ou seja bonito, todos estarão diante do tribunal de Cristo para serem julgados segundo as suas obras. A Bíblia Sagrada diz que abriram-se os livros e cada um foi julgado segundo as suas obras. Irmãos amados, livros serão abertos. Irmãos, nós aprendemos que lá no céu, com Jesus, existe ali um grande livro. E nesses livros estão as obras de cada um, desde o dia que nasceram. Você sabia disso? Desde o dia que nasceu, aquele pecadinho que foi cometido escondido, está lá escrito no livro de Deus. Aquilo que a pessoa fez longe da esposa, achando que ninguém ficaria sabendo, tem um lá de cima com olhos como chama de fogo, que está vendo todas as coisas, e está lá anotado no livro de Deus. Irmãos, aquele objeto que foi pego, mas ninguém está vendo mesmo, pega o objeto, põe dentro do bolsinho, põe debaixo no bolso da calça, ninguém viu, ninguém contemplou, né, Gustavo? Ninguém viu mesmo, não tem problema nenhum. Tem um lá em cima que está vendo todas as coisas. Irmãos, e abriram-se os livros e foram julgados conforme o que estava escrito nos livros. E a Bíblia Sagrada, irmãos, diz que agora no juízo final, a morte e o inferno deram os seus mortos. Ou seja, aqueles que morreram sem Cristo irão ressuscitar no juízo final. Aqueles que morreram com Cristo já ressuscitaram no dia do arrebatamento. Se lembram disso? Aqueles que morreram em Cristo, firmes com Jesus, eles já foram ressuscitados no dia do arrebatamento. Aqueles que morreram sem Deus, eles continuaram lá no Hades, né? Lá no anti-inferno, até que chegou o dia do grande juízo final. Agora então, a morte, o inferno, a Bíblia diz que os mares também deram os seus mortos, todos agora comparecendo diante do tribunal de Cristo para serem julgados. A Bíblia Sagrada que a igreja do lado de Jesus não será julgada, porque lá em Romanos diz assim: portanto, para aquele que está em Cristo, não existe mais condenação. Louvado seja Deus por isso, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a igreja estará do lado direito, e aqueles que serão julgados e lançados no inferno estarão do lado esquerdo. É assim que diz a palavra de Deus. E nós estaremos ali assistindo o grande julgamento. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada diz que será um dia de grande vergonha. Irmãos, então, peça perdão para Deus pelos seus pecados hoje. Reconcilie-se com Jesus hoje. Não deixa para amanhã não. Não deixa para depois de amanhã não. A gente não sabe quando vai ser o arrebatamento da igreja. A gente não sabe se o arrebatamento da igreja vai ser hoje. A gente não sabe se o arrebatamento da igreja vai ser amanhã.
A gente não sabe se o arrebatamento da igreja vai ser depois de amanhã. Eu já disse esses dias que nós estamos aqui pregando e de repente o arrebatamento pode acontecer. Pode ser que nós nem voltemos para casa. Jesus vem antes desse culto terminar. Que fosse assim mesmo. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir, irmãos. Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para buscar a sua igreja. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ficar e será julgado no dia do grande trono branco. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que será um dia de vergonha, um dia de vergonha eterna. Irmãos, será um dia muito ruim para todos. Irmãos queridos, olha que coisa interessante aqui. Os grandes governantes, generais, imperadores, reis, poderosos e pequenos, pobres, analfabetos, todos já ressuscitados, comparecerão perante o grande trono branco, e ninguém escapará do juízo de Deus. Irmãos, a terra e o mar darão os seus mortos. Aleluia. Darão os seus mortos, e todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Irmãos, o capítulo 20 e o versículo 12 está dizendo aqui, de uma forma enfática e muito inteligente. Irmãos, abriram-se os livros. Ao nascer uma pessoa na terra, é iniciado na eternidade o registro de seus atos. Tudo o que ele fez ou faz está gravado. Serão julgados por aquilo que estará escrito no livro. Daremos conta diante de Deus de tudo. Põe aí Eclesiastes 12:4 para mim, Gustavo, fazendo o favor. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, aliás. Versículo 14, Eclesiastes 12:14. Olha o que diz aí o texto. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 14. Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto. Aquilo que foi feito escondido, será tudo trazido em juízo. Irmãos, Mateus 12:33, Gustavo, 36. Mateus 12:36. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo de número 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Irmãos, aquilo que não deve falar, né? Aquela fofoquinha, aquela fofoquinha, aquilo que falou mentindo contra o irmão, é verdade. Aquela musiquinha mundana que não saía da boca, que vivia cantando, em vez de cantar hino de louvor e adoração a Deus, né? Aquela musiquinha que não sai da cabeça, em vez de guardar na cabeça hinos que louvam e adoram ao Senhor. Aquilo que foi falado e não deveria falar, de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Irmãos, está falando aí sobre esse juízo que eu estou falando para vocês, sobre o juízo final. Hão de dar contas diante de Deus. Deus trará a juízo toda palavra ociosa, fútil, supérflua, desnecessária. Quantas palavras desnecessárias Deus trará a juízo no dia do grande julgamento. Vê para mim, Gustavo, 1 Coríntios 4:5. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. O Gustavo é rápido no gatilho ali, né, Gustavo? Olha o que diz ali, ó. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor.
mas lá em cima está falando sobre o juízo de Deus. Irmãos, o juízo de Deus que virá sobre os moradores da terra. Então, irmãos queridos, é o livro onde está registrado todas as atitudes, todas as ações daqueles que infelizmente não tiveram uma vida digna diante de Deus, ou não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas agora a Bíblia está falando de um outro livro. Agora João, o apóstolo João, ele vê um outro livro. Olha o que diz aqui o texto. Olha aqui o que diz o texto, né? E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado onde? No lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Irmãos, o meu nome está escrito lá no livro da vida. O seu está? Será que o seu nome? Quem tem o nome escrito lá no livro da vida? Levanta a mão. E levanta a outra também. E dá uma salva de palma para Jesus. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, na hora em que a pessoa ouve a palavra, no momento em que a pessoa ouve a palavra e abre o seu coração e aceita Jesus como Salvador, irmãos, o nome dele está registrado no livro da vida. Jesus escreve. Os irmãos já perceberam que quando a gente faz um apelo, quem quer aceitar Jesus, quem quer se entregar a Jesus, a pessoa levanta a mão, a gente ora: Senhor, escreve este nome no livro da vida. Irmãos, é esse livro aqui, é o livro da vida. Se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, olha, toma uma posição hoje, entregue a sua vida para Jesus hoje, não deixa para amanhã, que será tarde demais, poderá ser. Se você ainda não tem certeza que o teu nome está registrado no livro do céu, tome uma posição hoje, ao lado de Jesus, peça perdão dos seus pecados hoje, não deixa para amanhã, poderá ser tarde demais. Antes de voltar para casa hoje, diga assim: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão por aquilo que eu já fiz que não te agradou, eu peço perdão pelas minhas más atitudes, pelos meus maus pensamentos. Olha, Senhor, eu peço perdão por aquilo que eu falei que eu não deveria ter falado, por aquilo que eu pensei que eu não deveria ter pensado. Olha, Senhor, eu peço perdão pelo lugar que eu frequentei que eu não deveria ter frequentado. Eu peço perdão hoje, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero que o meu nome esteja escrito lá no livro da vida hoje. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai receber a sua oração, Ele vai ouvir a sua oração, e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, sim. E quando chegar esse dia, Jesus vai chamar o seu nome: Marcelo Ferraz do Amaral. Estou aqui, Senhor, presente, estou aqui. Nelson Virzulino da Silva, presente, Senhor, estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. João Lourenço Nogueira, presente, Senhor, estou aqui. Ufa, meu nome está escrito no livro da vida. Que bênção. Mas, irmãos, já pensou passar a letra A e entrar na letra B? Opa, o meu nome não falou, já pulou para a letra B. E agora? Ou terminar a letra B e passar para a letra C. Para a letra C. Eita, meu nome não falou lá, e agora? Então, irmão, não é melhor tomar uma atitude hoje e pedir para Jesus escrever
o seu nome ali no livro da vida, irmãos, é muito melhor. Tome uma posição hoje. Quem não terá o seu nome escrito no livro da vida? Agora muita gente vai cair da perna aí. Prepara. Tem muita gente que vai cair da perna. Quem não terá o seu nome escrito no livro da vida? Gustavo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem esses herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 8, Gustavo. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 8. Vamos ver o que diz aí, vem mais uma lista aí. 21, 8. Mas quanto aos medrosos, aqueles que não têm coragem de enfrentar e dizer que é um cristão de verdade na presença de Deus, os mentirosos, diante da primeira prova já sai da igreja. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem mais. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. 9 e 10. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas. Versículo 10. Para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, é isso? E para tudo o que for contrário à sã doutrina. Olha, irmãos, olha a relação aí. E terminando, 22, 14, Apocalipse 22, versículo de número 14. 22, 14. Isso, quem já achou diz amém. 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quer dizer, aquele que aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, quem não terá o seu nome escrito no livro da vida? Todos esses que vocês viram ali. Quem terá o seu nome escrito no livro da vida? Os que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Os que lavaram o seu vestido no sangue do Cordeiro. Então, nós vamos parar por aqui. Irmãos, esse dia vai ser um dia terrível, mas terrível para aquele que não se arrependeu. Mas será um dia de glória para aqueles que se arrependeram e têm os seus nomes escritos no livro da vida. Agora, no próximo domingo nós vamos continuar. Nós vamos falar agora sobre o novo céu e a nova terra. E nós vamos terminar esse assunto aqui. Amém? Então, após o juízo final, vem o novo céu e a nova terra, que será a eternidade com Deus, e também a eternidade sem Deus,
que vai ser algo terrível. Então eu estou dizendo isso para que você tome uma posição hoje, antes que seja tarde demais.